A República de Cromwell. Oliver Cromwell, general que comandou o exército puritano, derrubou o rei Carlos I na Guerra Civil Inglesa, que durou de 1642 entre 1649, instaurando a República Puritana na Grã-Bretanha. Em pouco tempo, Cromwell estabeleceu um governo autoritário que reprimia opositores. Quando instauraram rebeliões na Escócia e na Irlanda contra o domínio inglês, Cromwell não hesitou em ordenar uma cruel repressão. Essa repressão tinha como objetivo esmagar duas ameaças. De um lado, a aristocracia feudal que queria de volta o absolutismo. Do outro, a população das classes baixas que participou da Guerra Civil e praticamente não ganhou nada. A mais famosa medida de Cromwell foram os atos de navegação, em 1651. Só poderiam comercializar com a Inglaterra os navios de origem da mercadoria e a própria Inglaterra. A medida atingiu em cheio as companhias de navegações holandesas, que transportavam mercadoria de muitos outros países. Como era de se prever, as duas potências inicializaram uma grande guerra do domínio dos mares. No começo do século XVIII, a Inglaterra já seria claramente vencedora. Por fim, em 1653, Cromwell dissolveu o parlamento. Com o apoio dos militares da burguesia, implantou uma ditadura, a chamada ditadura puritana. Autonomeou-se Lorde Protetor da Inglaterra. Seus poderes eram quase totais, mas ele não era monarca absolutista. Para começar, porque recusou a coroa. Além disso, o novo governo identificava-se com a burguesia urbana e a gente, nobreza aburguesada, do que a antiga aristocracia. O governo de Cromwell misturou-se tolerância com fanatismo. Embora tivesse sido duro com católicos e irlandeses, era liberal em relação às correntes religiosas na Inglaterra. A Revolução Gloriosa foi uma revolução, em grande parte não violenta, por vezes chamada de Revolução Sem Sangue, que teve lugar no Reino Unido em 1688 a 1689, na qual o rei Jaime II, da dinastia Stuart, católico, foi removido do trono da Inglaterra, Escócia e País de Gales, sendo substituído por sua filha, Maria II, e pelo seu genro, o nobre neerlandês Guilherme, príncipe de Orange. Durante seu reinado de 8 anos, Jaime II tornou-se vítima da batalha política entre católicos e protestantes, bem que entre eles os direitos seculares da coroa e os poderes políticos do parlamento. O principal problema de Jaime era não ser protestante, o que limitava perante ambos os partidos do parlamento. Quaisquer tentativa de reforma tentada por Jaime era vista como suspeita. Jaime II foi perdendo seu prestígio por algumas políticas consideradas indesejadas, com a criação de um exército permanente, sobretudo a tolerância religiosa, procurando reconduzir o país ao catolicismo e fortalecer o seu poder em prejuízo ao parlamento. Desde Henrique VIII, os católicos eram discriminados, embora Carlos II, irmão processor de Jaime, também tivesse praticado a tolerância religiosa. Ele era abertamente católico quanto Jaime. A questão desagradou-se em 1688, quando teve um filho, James Francis Edward Stuart, conhecido como Theodore Pretender. Até ali, o trono teria passado para sua filha protestante Maria. A perspectiva de uma dinastia católica tornara-se real. Líderes do partido Tory, até aqui leais ao rei, uniram-se aos membros da oposição Whig e propuseram-se a servir e resolver a crise. Foi lançada uma conspiração para depor Jaime e substituí-lo por sua filha e seu marido, ambos protestantes. Guilherme liderava a Holanda. Então, em uma guerra com a França, a Guerra da Grande Aliança, vendo a hipótese de adicionar a Inglaterra à sua aliança, Guilherme e Maria desembarcaram em Devon em 5 de novembro de 1688 com um grande exército neerlandês. O exército de Jaime, comandado pelo futuro duque, desertou Jaime e fugiu para Kent, onde foi capturado. A memória da execução de Carlos I ainda estava viva, pelo que foi permitido viajar para a França. Em 1689, reuniu-se a convenção do parlamento e decidiu-se que a fuga de Jaime equivalia à abdição do trono. O trono foi oferecido a Guilherme e Maria como governadores conjuntos, um arranjo eles aceitaram. Guilherme de Orange então foi coroado rei, como o título de Guilherme III.
e Maria coroada como rainha, com o título de Rainha Maria II. Tanto